Hallelujah. Aleluia. Amen. Those of you who are here, Os que estão aqui and those of you who are watching us in your sitting rooms at home, e os que estão assistindo nas suas casas, I want you to know quero que vocês saibam that in this New Year service, que neste serviço do Ano Novo, we have been joined by more than 200 guest pastors tumepata wageni ambao ni wachungaji 200 zaidi ya 200 bishops, há maaskofu mais de very senior pastors 200 of many pastores nations of the earth. de na muitas wachungaji nações wa da ngazi terra. za juu toka kwenye mataifa ya ulimwengu. We have here presidents of pastors fellowship, Nós temos aqui presidentes de conselhos, presidents of their pastores, churches and ministries, Wakuu presidentes wa de makanisa ministérios, ya huduma, and more senior pastors, na pastores wachungaji bem wakuu importantes, more than 200 mais de zaidi ya 200 from many nations of de the earth. muitas kutoka nações da mataifa terra. mengi ya ulimwengu. Hallelujah. Haleluya. So this is the biggest, Então, este é o maior, as you saw the great visitation in the morning. Hata mesmo jinsi quando você viu a grande mlivyoona visitação pela I manhã. want you to stand wherever you are now, Eu quero que você se levante onde você estiver agora, that we may give the Lord God a mighty applause. para que nós possamos dar ao Senhor Deus um poderoso As we aplauso, receive the mightiest prophet of the Lord enquanto recebemos o profeta do Senhor, to minister in this new year service. para ministrar neste culto do Ano Novo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Haleluya. Let us bless the Lord. Wacha Vamos tubariki bendizer ao Bwana. Senhor. Hallelujah. Haleluya. Let's squeeze someone here. If you can stand there with my Bible, that will help. What a mighty new year Que poderoso Ano Novo we have begun, ambao nós tumeuanza. começamos, and what a mighty way to begin the new year. e que forma poderosa de começar o Ano Novo. Thank you. Asante. Muito obrigado. I know that there are people watching this Eu sei que há on povo the LCD in the overflow. assistindo isso em um LCD no transbordamento. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. I heard them. Thank Ob- you very much. Obrigado, eu os ouço. Hallelujah. Haleluya. Now today, Agora, hoje, Leo the new day o novo dia of the new year. do novo ano, I spoke here as we turned over into the new year. eu falo aqui enquanto nós entramos no ano novo, And in what I said before that prayer e o que eu disse antes daquela oração and during e that durante prayer, aquela oração, is that this year é que este ano it is my prayer a minha oração that revival, é de que avivamento, this massive revival, este avivamento maciço, will visit the many nations that I see here. possa visitar muitas nações que eu vejo aqui, Hallelujah. Because the Lord is willing. porque o Senhor está disposto. Willing to visit your nation, but your heart Está disposto a visitar suas nações, mas o seu coração, that your heart may be ready. o seu coração deve estar preparado. I want to share a very important message tonight. Eu quero compartilhar uma mensagem muito importante esta noite. And so
Então, it was on the 3rd of May, isso foi 30 de maio ya mwezi wa tano, the year 2007. de 2007. 2007. And I use that Eu uso isso because I want to help you porque eu quero te ajudar appreciate a apreciar how much time has gone in this conversation. quanto tempo que já se foi desta conversa. And I know there are people watching in their homes in the millions. E eu sei que há povo assistindo nas suas casas, aos milhões. This is important. Isso é importante. 3rd of May 30 de maio 2007, de 2007, while I was in India, eu estava na Índia, took this announcement to India tomei este anúncio para a Índia, that behold, this is the hour que eis, esta é a hora to return to the Lord de retornar ao Senhor, in absolute holiness, em absoluta santidade, to surrender para render-se to the righteousness of the Lord. à justiça do Senhor. While in Hyderabad, Estava em Hyderabad, na Índia, doing that, fazendo isso. then that night of 3rd of May, Então, naquela noite de 30 de maio, the Lord, the God of our Lord Jesus, o Senhor, o Deus do nosso Senhor Jesus, He came to speak with me Ele veio falar comigo about the coming of the Messiah. sobre a vinda do Messias. And I'm going to describe every detail here E eu vou descrever cada detalhe aqui of that conversation. desta conversa. In that vision, Nesta visão, I was staring at the thick, dark sky. eu estava olhando para o céu escuro, The pitch darkness that had covered the sky. densas trevas que cobriam o céu. And as I was looking at it open, Céus abriram I saw the glory of the Lord beginning to descend from heaven e eu vi a glória do Senhor começar a descer do céu in clusters. em grupos. First cluster, Primeiro grupo, the second cluster, segundo grupo. and when the glory was coming out E quando a glória estava saindo do céu, through the entrance that was open, pela entrada que havia sido aberta, the glory of the Lord a glória do Senhor was beginning to transform the darkness of the sky. começou a transformar as trevas que estavam no céu. Giza, the darkness of the sky. As trevas do céu. And then, E então, all of a sudden, de repente, a huge golden clock. um enorme relógio dourado. And if you focus on me, you will see how it was done. E se você olhar para mim, você vai ver como é que isso foi feito. Was lowered into the sky. Ele desceu desde os céus assim. Again, Novamente, a huge golden um clock enorme relógio dourado from heaven desde o céu was lowered like this. desceu desta forma, assim. And when I looked at the reddish brown gold, E quando eu olhei para o dourado, dhahabu ile, very expensive gold, era um ouro muito, muito caro. reddish brown gold Um ouro avermelhado, that was used to build the clock. que foi usado para construir o relógio.
awesome, Isso foi maravilhoso. a sight to behold. Um espetáculo para se ver. Mahali pa kutazamia. But Mas, when I looked at the face of the clock, quando eu olhei para a face do relógio, then I was shocked. então eu estava chocado. And you know E você sabe that the reason the Lord speaks with his prophets in the dream que a razão pela qual o Senhor fala com seus profetas nos sonhos is because é porque he arrests you. ele te prende. And if you panic, Então, se você entrar em pânico, kwa hivyo ukishtuka, Kwa hivyo ukishtuka, so if you panic, então se você entrar em pânico, it is the Lord that has caused you to panic. é o Senhor que te fez entrar em pânico. sababisha ushtuke. So I panicked Então eu entrei em pânico. when I looked at the face of the huge golden clock in the sky. Quando eu olhei para a face do enorme relógio no céu. Iliyoko angani. Why? Por Kwa quê? nini? Because when I looked at the minute hand Porque quando eu olhei ao ponteiro do minuto Ona mkono wa dakika. and the hour hand, Na e o mkono ponteiro wa da saa. hora, I am glad this message is coming at this time of the night. estou feliz que esta mensagem venha a esta hora da noite. When I looked at the minute hand Quando eu olhei para o minuto and the hour hand, e a hora, then I panicked então eu entrei em pânico. because I realized Porque eu percebi it was 1 minute to que midnight. faltava 1 minuto para meia-noite. However, Entretanto, when I looked at the red, longer second hand, quando eu olhei para o ponteiro comprido dos segundos, it was moving so fast. ele estava se movendo tão rápido, tão rápido. That is what made me panic. Foi isso que me fez entrar em pânico. Because in that vision, Porque nesta visão, the Lord made me know o Senhor me fez saber that when it strikes midnight, que quando batesse meia-noite, the Messiah comes. o Messias vem. So I panicked. Então eu entrei em pânico. And then, E então, the second part of this a vision, segunda parte dessa visão, the huge golden clock in the sky, o enorme relógio dourado no céu. a cloud came Então uma nuvem veio and covered half of the clock. e cobriu metade do relógio, The lower half a metade inferior of the clock. do relógio. So a cloud covered the lower half, Então uma nuvem cobriu a metade inferior do and relógio. so there was the upper half. Então havia a metade superior do relógio. But the upper half Na metade superior do relógio, now turned from a clock agora se transformou de um relógio and became a huge writing across the e sky. se tornou em uma enorme escritura no céu. And when I looked at the writing in the E sky, quando eu olhei para o escrito no céu, this is how it was written. é assim que estava escrito. There was the first semicircle, the upper one, A primeira escritura que estava por cima, the larger writing, as letras maiores and then the lower one, e então escritos menores the embaixo, smaller writing. também escritos. And both of them were in capital E letters. ambos estavam em letra maiúscula. And then, E então, when I read the upper one, quando eu li o escrito superior, now the writing in the sky, então agora a escritura no céu, the upper one said, o de cima disse Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. The lower one said, E a de baixo dizia He's coming. está vindo. Hallelujah. And then I woke up. Então eu acordei. That is where I want to begin tonight. É aqui onde eu quero começar esta noite, For tonight's message. para a mensagem de hoje à noite. What is the Lord saying O que o Senhor está dizendo to the church of Christ? para a Igreja de Cristo
the body of Christ para o Kwa corpo de mwili wa Cristo, Kristo, to the nation para as kwa nações, mataifa, through this tremendous através desta tremenda visão. ono haya ya kutisha, the vision of the midnight hour. A visão da hora da meia-noite. ya usiku. I don't want to lose my voice, so make sure the same level remains. Don't lower me, don't increase me. Está pedindo para acertar a voz dele no Another microfone. service tomorrow. Thank you very much. So what is the Lord saying Então, o que o Senhor Anasema disse, hivi, to the nations está dizendo para as nações, through this tremendous, spectacular através, vision pitia através maono desta haya tremenda e ya ajabu, espetacular visão of the midnight hour? da hora ya da saa meia-noite. sita ya usiku. Hallelujah. Hallelujah. That is where we are beginning tonight. É Hapo aqui ndipo tunaenda onde vamos kuanzia começar hoje à noite. Listen to me, precious people. E escutem, Kipeni povo watu wa precioso, zamani. Before Kabla antes we go deep into this, de irmos profundamente nisso, ya haya, I want to say a few things eu quero dizer algumas poucas coisas before you are hearing. antes de vocês ouvirem. Number one, Primeiro, kwanza, every time the Lord speaks, cada vez que o Senhor fala, anenapo, He must rebuke sin. Ele deve lazima repreender o akemee pecado. dhambi. Welcome to the kingdom of God. Bem-vindos Karibu ao kwa reino de ufalme wa Deus. Mungu. Every time the Lord speaks, I'm saying, Cada vez que o Kila Senhor mara diz, Bwana eu estou anenapo falando. anasema, He must centralize the holiness of God in the church. Ele lazima deve aweke centralizar ulezi a wa santidade Roho do Senhor na igreja. Mtakatifu kanisa. There are many points, I've given them here and there. Há muitos pontos que eu tenho dado aqui e ali. However, Entretanto, Lakini hata hivyo, every time it is 1 minute to midnight, cada vez que é 1 minuto para meia-noite, it means isso significa that the old day is gone. que o dia já acabou. And behold, the new day has arrived. E eis que o novo dia chegou. Ilhali ananionyesha The time in heaven. O tempo no ya céu, mbinguni. The Lord definitely knew o Senhor definitivamente soube that right now, que bem agora, Sasa hivi, even if He said 1 minute to midnight in heaven, mesmo se ele disser 1 minuto para meia-noite no céu, there is no magic formula, não há uma fórmula matemática, formula. Fórmula. Hakuna vile, Hakuna vile there is no way não há modo you can translate that no qual você possa traduzir into 10 years, 10 isso, days, se sejam 10 weeks, 10 10 dias, months. 10 There's no meses, way. 10 semanas, não tem como traduzir quanto tempo é. Quanto tempo significa 1 minuto da meia-noite. Hallelujah. Hallelujah. However, Entretanto, the vision of the midnight hour a visão da hora da meia-noite is an important conversation with the church. é uma conversa muito importante com a igreja. Why? Por quê? Because Porque the Bible says a Bíblia diz that the Messiah comes at the midnight hour. que o Messias vem à hora da meia-noite. Oh, I give the revelation. Antes de eu lhe dar a revelação, I'm still touching base to bring everybody on the same page. eu ainda estou falando a base para que todos possamos estar juntos. Listen, precious people. Ouça, povo precioso, The midnight hour. a hora da meia-noite.
Bible says A Bíblia diz that when the Messiah comes que for the quando, perfect bride, quando o Messias vier para uma noiva perfeita, midnight hour, meia-noite. hallelujah. Next, Próximo, listen, precious people. escuta, povo precioso. I want to walk you step by step Eu quero andar com você passo a passo into Biblia inanena kuhusu saa sita ya usiku. listen to me now. Me escutem agora. Lynette, stand there and listen to this message for your eternity. Escute essa mensagem pela sua eternidade. Escute agora. When you look at the Bible, Quando você olha para a Bíblia, you find a place você encontra um lugar where the children of Israel, onde os filhos de Israel, Wana wa Israeli, out of horrendous slavery, fora da sua horrenda escravidão, abusive slavery, escravidão abusiva, kuteswa na kutukanwa. when their slave masters became abusive and the burden overbearing, Wakati quando os seus wao mestres se wakawa tornaram watu abusivos e o wazito, fardo que eles carregavam, ukawa mzito usiobebeka. the Bible says a Bíblia diz they cried out to Jehovah. que eles clamaram a Jeová. And when they cried out to Jehovah, E quando eles clamaram a Jeová, the Bible says a Bíblia diz, he heard them. ele os ouviu. And when he heard them, E quando ele os ouviu, everybody focus here for a moment. olhem aqui todos por um momento, We are going to read scripture, don't worry. nós vamos ler a Bíblia, não se preocupe. But let's be on the same level. Mas vamos estar primeiro no mesmo nível. When Jehovah heard them, Quando Jeová os ouviu, he said, ele disse, I am now willing to deliver the house of Jacob. agora eu quero libertar a casa de Jacó. Nyumba ya Yakobo. And so he sent them Moses, Então ele enviou a eles Moisés. akawatumia. Akawatumia Mose. So he sent them Moses. Então ele os enviou Moisés. Moses, the man of God. Moisés, o homem de Deus. Everybody follow this now. Sigam isso agora todos. When the Lord was sending Moses Quando o Senhor estava enviando Moisés to give them the news on the deliverance of Jehovah, para lhes dar as notícias da libertação de Jeová, he gave Moses a few instructions ele deu a Moisés algumas poucas instruções on how to prepare sobre como preparar-se for the midnight hour. para a hora da meia-noite. Hallelujah. And so today Então hoje is going to be a very important day será um dia muito importante for us to be able to borrow from this requirement, Jehovah's instruction for midnight. para que nós possamos chegar nessa instrução de Jeová para a meia-noite. He told Moses, Ele disse a Moisés, go to the house of Jacob vá à casa de Jacó and tell the children of Jacob, e diga aos filhos de Jacó, the children of Israel, os filhos de Israel, that I have decided to come and deliver them. que eu decidi vir libertá-los. And if I come to deliver them, E se eu vim para libertá-los, that deliverance will take place at the midnight hour. então essa libertação acontecerá à meia-noite. And if that deliverance, E se esta libertação, this is going to be very deep today. I isso, know I've given this conference to some of your countries. isso vai ser bem This profundo is going to be hoje. very deep tonight. Eu dei isso em algumas conferências nas cidades de vocês, mas vai ser bem profundo essa noite. And if I come to E deliver se eu vier para libertar os filhos de Israel, Nikija na nikija kuwakomboa wana wa Israeli at the midnight hour, à meia-noite, then então this is how they must prepare É for the as- midnight hour. é assim que eles devem se preparar para a hora da meia-noite. Number one, Primeiro, he says, ele diz, when it comes
hour, Quando chegar a hora da meia-noite, the sacrifice o sacrifício must now change. deve agora mudar. He said Ele disse, they must prepare eles devem preparar a perfect lamb. um cordeiro perfeito, Perfect lamb cordeiro perfeito, without defect. sem defeito. Hallelujah. I think this is going to be, I know people are watching globally, so this is key. Eu sei que o povo está assistindo no mundo inteiro. Então isso é chave. In the new year with enlightenment. Isso é importante para começarmos o ano novo com entendimento, iluminados. Listen to this. Escutem isso. If I come at the midnight hour Se eu vier à meia-noite to deliver the children of Jacob, para libertar os filhos de Jacó, tell them diga-os, this is how they are to prepare. é assim que eles devem se preparar. Number one, Primeiro, to get a lamb tomem um cordeiro without defect. sem defeito, A lamb um cordeiro without mistake. sem erro, A lamb um cordeiro without deformity. sem deformidade, A lamb um cordeiro without error. sem erro, A perfect lamb. um cordeiro perfeito. Meaning, Significa the midnight hour que a hora da meia-noite demands exige a perfect sacrifice. um sacrifício perfeito. Number one, Número perfect lamb. cordeiro perfeito. Hallelujah. Number two, Número 2, tell the house of Jacob diga à casa de Jacó that if I come que se eu vier at the midnight hour à meia-noite to deliver them, para libertá-los, this is how they are to prepare. é assim que eles devem se preparar. Get bread without yeast. Tomem pão sem fermento. No yeast. At the midnight hour. À meia-noite. Hallelujah. Aleluia. This is powerful. Isso é poderoso. Listen to this now. Escutem isso agora. Number three, Número 3. they will need bitter herbs. Devem comer ervas amargas. Herbia amarga in Spanish. Erva amarga em espanhol. Bitter herbs. Ervas amargas. Three things. 3 coisas. The perfect lamb without defect. O cordeiro perfeito sem defeito. Number two, Número 2. bread without yeast. Pão sem fermento. Number three, Número 3. bitter herbs. Ervas amargas. And he said, E ele disse, when the midnight hour is just very near, quando a meia-noite está bem perto, about to happen, prestes a chegar, a acontecer, tell them digam, they are to offer eles devem oferecer sacrifice. sacrifício. The perfect lamb Cordeiro perfeito, without defect. sem defeito, And take e tomar the perfect blood o perfeito sangue of the perfect do lamb cordeiro perfeito, without defect. sem defeito, And take it e tomá-lo and put it on the doorpost. e colocá-lo nos batentes da sua And porta, no frames. nos batentes das The portas, houses where they live. das casas onde eles vivem. Hallelujah. Oh yes. I guess today the Holy Spirit is speaking to people. They almost get the message right away there. Eu creio You que almost hoje get the message o right away Espírito there. Santo está falando um pouco. Eles já podem entender a mensagem agora. You catch it. You almost just get Vocês já podem entender. Tem agora. Because he says, O que ele diz. he's talking about the blood. Ele está falando do sangue. But let me move on slowly by slowly, Mas- so I don't lose you or you don't lose me. Deixe-me continuar devagar para que você não me perca e eu não perca você. Hallelujah. Then he says, E ele when diz, you smear blood on your doorposts, quando vocês and pray, espargir sangue na sua porta, nos batentes, at the midnight hour I come. a hora da meia-noite eu virei. I come to judge the gods of Egypt.
Eu the virei, idol gods of Egypt. eu virei julgar os deuses do Egito, os deuses ídolos do Egito. And so, Então, when I come to judge them, quando eu vier julgá-los, and if I see the blood, se eu ver o sangue, somebody got it right there. alguém entendeu bem ali? That when I will come, Quando eu vier, and if I will see the e blood, se eu ver o sangue, Wacha nisome nina Biblia, najua wengi tutafuatilia ninaposoma. you don't have to read it, I'll read it loud here. eu vou ler bem alto aqui hoje, não precisa você ler. Exodus chapter 12. Êxodos capítulo 12. I have not done this in Kenya. Eu não fiz isso no Quênia, I did a public lecture at Kenyatta University eu fiz uma leitura pública na Universidade Kenyatta, where I touched a little bit on what the nations are feeding on. onde eu toquei um pouquinho sobre do que as nações estão se alimentando. Why I am always going, Porque non-stop. He says, keep going, just go. eu sempre estou indo. Ele diz, continue indo, continue indo. But sometimes Kenya does not know this. Porque algumas vezes o Quênia não sabe isso. Those are the mysteries of God, right? Esses são os mistérios de Deus, certo? Exodus 12, Êxodos 12, verse 5. versículo 5. Okay, I don't want to change translators again. Just be steady. Exodus 12, Êxodos 12, verse 5. versículo 5. I'll read 5, 12, and 29. Only here and there. Eu vou ler o Verse 5, 5 it says, o 12 e o the 29. animals you choose must be O cordeiro year-old males Será um macho de 1 ano sem defeito. O animal escolhido. Um macho de 1 ano sem defeito. Why were you and I make the words without defect? I underline them. Se eu fosse você e encontrasse as palavras sem defeito, eu as sublinharia. Year-old males without defect, Sem defeito, 1 ano de idade. and you may take them from the sheep or from the goat. E você pode tomá-lo das ovelhas ou dos cabritos. Verse 12. Versículo 12. On that same night, Naquela mesma noite, I will pass through Egypt, passarei pela terra do Egito every e firstborn ferirei todos os primogênitos and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. desde os homens até os animais, e trarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito do escravo e todos os primogênitos dos animais. Listen to me, precious people. Me escute, povo precioso. Focus on me for a moment. Foquem em mim por um momento. What is the Lord saying here? O que o Senhor está dizendo aqui? Listen to me very well. Me escutem muito bem. When the hour of deliverance is near, Quando a hora da libertação está perto, when the midnight hour is about to strike, quando a meia-noite está perto de bater e chegar, the Lord was saying this. o Senhor está dizendo isso. That is also the hour of separation. Que aquela também é a hora da separação. First of all, Primeiro de tudo, in the manner in which he speaks, and I'm coming there. da maneira como ele está falando, eu estou chegando lá. He says, Ele diz, the midnight sacrifice o sacrifício da meia-noite has to be a perfect sacrifice. tem que ser um sacrifício perfeito. You didn't get me properly there. Eu não falei In direito other aí. words, Em outras palavras, all the other sacrifices
sacrifices you've been doing. todos os outros sacrifícios que você esteja fazendo, But when it comes the midnight hour, quando chega a hora da meia-noite, whatever you did in Goshen, o que quer que você tenha feito em Goshen, in Egypt, no Egito, oh, I was a baker. I kupika mkate. Okay, very good. I was a baker. Nilikuwa mwokaji wa mikate. Very good. Oh, I was a midwife. eu era No, I was the community leader. o líder da comunidade no Egito. I'm the one that took care of the orphan. Eu era aquele que cuidava dos órfãos. Mimi ndio nilikuwa nikishughulikia wayatima. Whatever you did, O que quer que você fizesse, tivesse feito, I said, that's all right. tudo bem. Hivyo ni vema. However, Entretanto, when the midnight hour comes, quando a meia-noite vem, Siku ifikapo, the Lord is saying o Senhor está dizendo Bwana anasema that nothing else matters to him que nada mais importa para ele, kinachojalisha except the blood. exceto o sangue. Hallelujah. haleluya, Step by step, Passo a hatua kwa passo. nyingine, step by step. Passo a hatua passo. kwa nyingine. It is a very deep message. I need to move a little faster though. Essa é uma grande mensagem, eu tenho até que apressá-la um pouco. That nothing else matters to him anymore, Nada mais importa para ele, Kinachojalisha sasa, except that when he comes exceto que quando ele vem atakapokuja, and he looks at his people, e ele olhe para o seu povo, his separated seu people, povo separado, his covenanted people, o seu povo da sua aliança, that he should see the blood. ele possa ver então o sangue, Hallelujah. haleluya, Step by step. Next. passo a passo. Próximo, Next. próximo. He says Ele diz that at midnight que à meia-noite usiku wa manane saa sita, he is coming to strike down the firstborn. ele está vindo para kuwaua wazaliwa julgar, matar os primogênitos. Firstborn Os primogênitos. wa kwanza, from the king to Desde, the lowest. desde o rei até o dos escravos, os mais baixos. And he said, E ele diz, even the animals. mesmo os animais. And he says, E ele diz, however, entretanto, for my covenant people, para o meu povo da minha aliança, look at this now. olhe isso agora. For you, Para você, you shall look for a perfect lamb você deverá procurar um cordeiro perfeito, without defect, sem defeito, and take the perfect blood e tomar o sangue perfeito of the perfect lamb do cordeiro perfeito, without defect. sem defeito. And when you offer that lamb, E quando você oferecer este cordeiro, he says, ele diz, it will be symbolism, isso será o simbolismo, it will be designation, será a designação, representation a representação of the firstborn of heaven. do primogênito do céu, Hallelujah. Of the firstborn of God do primogênito de Deus, that was already offered unto you. que já foi oferecido para você, The ancient of ancients o ancião dos anciãos, that was offered unto you que foi oferecido a você during the laying of the foundation of the earth. durante a fundação do mundo. Did you understand me until here? Você me entendeu até aqui? Step by step. Passo a passo. Then he says Então ele diz that at the midnight hour, que à meia-noite, so for you, para você, when you take a perfect lamb quando você pega o cordeiro perfeito, without defect, sem defeito, it will be speak to me. isso fala para mim, This covenant, esta aliança, that look, que veja, behold, eis, owing to the sin of man, owing to the fall, the apostasy in the garden. desde a apostasia no jardim, Look, veja, I already planned to lay down the life of my firstborn in order to save another
another life. Desde lá, eu planejei entregar a vida do meu primogênito para poder salvar outra vida. Let us now look at the church. Vamos agora olhar para a igreja. It's always good to come back to the church. É muito bom voltar para a igreja. How about the church then? E sobre a igreja? That was Israel. Isso era Israel. How about the church? Mas e a igreja? Listen, Escutem. the Lord is saying O Senhor está dizendo that at this hour, que a esta hora, again, in like manner, in the same way, da mesma forma, in like manner, da mesma forma, what he demanded of Israel o que ele exigiu de Israel, at the midnight hour, a hora da meia-noite, same God, o mesmo Deus, same purpose, o mesmo propósito, he demands of the church. ele exige também da igreja. And so he's saying Então ele está dizendo that in this vision of the midnight hour, que nessa visão da hora da meia-noite, there was a message to the church. há uma mensagem para a igreja. And the message to the church is this. E a mensagem para a igreja é esta. He's saying Ele está dizendo: that, oh, I planted churches. ó, eu plantei igrejas. Lord, I healed people in your name. Senhor, eu curei pessoas em teu nome. Lord, I baptized people. Senhor, eu batizei pessoas. Lord, I went to evangelism. Senhor, eu fui para o evangelismo. Lord, I took care of orphans. Senhor, eu tomei conta de órfãos. He's saying Ele está dizendo that when the midnight hour arrives, que quando chega a hora da meia-noite, nothing matters to Jehovah nada importa a Jeová, except exceto that when he comes que quando ele vem and he finds his covenant people e ele encontra o povo da sua aliança, covered with the perfect blood Coberto without defect. com o sangue perfeito, sem defeito. The book of John, chapter 1, O livro de João, capítulo 1, versículo 29. hallelujah. It's important Isso é importante. to do this. This is very powerful because it will return the church. Isso é muito poderoso porque isso vai trazer a igreja de volta. Hallelujah. John, chapter 1, verse 20. João 1, 29. First John, chapter 2, verse 2. E depois 1 João, capítulo 2, versículo 2. I'm reading now. Eu estou lendo agora. And he says, Aqui ele diz: Asemai. The next day, John saw Jesus coming toward him. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Who takes away the sin Eis o of Cordeiro the de world. Deus que tira o pecado do mundo. Yohana alimuona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Turn with me to 1 John before I explain. 1 John chapter 1, Venha chapter 2, verse 2. comigo para 1 João antes de eu explicar. Capítulo 2, versículo. So Yesu mwana wa Mungu aishie. He is Ele é that perfect Lamb este Cordeiro perfeito Yule mwana-kondoo mkamilifu. of God de Deus, without defect. sem Asiye defeito. na dosari. Everybody focus here, Todos olhem aqui, just step by step. passo a passo, Because porque there is a law. há uma lei, There is a law of sacrifice. há uma lei de sacrifício. Jehovah's law A lei de Jeová, Sheria ya Jehova of the perfect Lamb do without defect. Cordeiro ya perfeito, mwana-kondoo sem defeito. mkamilifu asiye na dosari. That is Jehovah's law Yani, Esta é a lei de sheria ya Jeová Jehova. for the midnight sacrifice. para o sacrifício da meia-noite, That when it comes to midnight, para que quando chega a meia-noite, the only way the firstborn among the house of Jacob would be saved
A única forma dos primogênitos da casa de Jacó serem poupados, serem salvos, is to go into this covenant é ir para esta aliança. that now Que agora, that the perfect Lamb of God o perfeito Cordeiro de Deus has been laid down on their behalf. foi sacrificado no seu lugar, a favor deles. He has laid down his life Ele deu, entregou sua vida on their behalf. em seu favor. That is the only way their sons, firstborn, and their daughters were going to be saved. Esta é a única forma dos seus filhos primogênitos serem salvos, estarem a salvo. How about the church? E a respeito da igreja? Everybody look at this now. Todos olhem para isso agora. He's saying Ele está dizendo that for the church, que para a igreja, the announcing of the midnight o hour anúncio da hora da meia-noite, essentially essencialmente, announces the following. anuncia o seguinte. Number one, Número 1, the dispensation of the blood. a dispensação do sangue. And that is important. E isso é importante. That is important to church. Isso é importante para a igreja. Let me explain why. Deixe-me explicar por quê. Can I do this? Posso fazer He isso? says Ele diz, that go there to them vá a eles and stand on the altar at Kakamega e esteja lá em Kakamega and look at the church, the body of Christ, e olhe para a igreja, o corpo de Cristo. and begin to ask them, however is clear, O quanto está claro? time is over. Está claro que o tempo acabou. So, Church of Christ, Então, igreja de Cristo, are you aware você sabe that time is over? que o tempo acabou? From the news, Hoje, from the occurrences, desde as ocorrências, as notícias, you can almost tell. você pode dizer, quase dizer, Prophecy here. eu dei uma profecia aqui, I see myself in a house. eu me via em uma casa, And when I'm in the house, e quando eu estava na casa, então the walls shake violently. as paredes chacoalhavam violentamente. And I was terrified. Eu estava aterrorizado. And I began to run for my life. E eu comecei a correr pela minha vida. And I saw a lot of people also running for their E eu life. vi muitas pessoas também correndo por suas vidas. Even when there's a building or so, I see down. Eu não sei se é um prédio, mas eu vi indo abaixo. I have been keeping this for some time today. Eu guardei isso durante um tempo hoje. But I have to say, Mas eu tenho que dizer agora. I see an earthquake coming. Eu vi um terremoto vindo. I see Eu vi um terremoto around this, even in Kenya, mesmo no Quênia, because I was in the house. porque eu estava na casa. Violent shaking of the wall. Violentamente chacoalharam as paredes. And that's why I am saying, É por isso que eu estou dizendo. the signs of the coming of the Messiah Os sinais da vinda do Messias são óbvios. Hallelujah. I've been trying to pray. Eu estou tentando orar. So you can mitigate. You know, prayer is powerful. Sabe, a oração é poderosa. Estou pedindo que reduza. Mitigate. Reduza. Hallelujah. Anyhow, the Entretanto, Lord is saying, o Senhor está dizendo, the midnight hour, a hora da meia-noite, that vision of the midnight hour, esta visão da hora da meia-noite, it trumpets. It announces the nation ela anuncia às nações, that look, vejam, now, agora nothing else matters now. nada mais importa agora. Let us return to the blood. Vamos retornar ao sangue.
O evangelho do sangue. What does that mean? O que isso significa? That means the Lord is saying Significa que o Senhor está dizendo that we must return to the gospel of the cross. que devemos retornar ao evangelho da cruz. And that's why E é por isso the Lord is justified que o Senhor é justo to send me here ao me enviar aqui as the church e pedir à igreja globally, globalmente, Church of Christ. Igreja de Cristo, Ever since you received the Lord Jesus, desde que você recebeu o Senhor Jesus, are you really covered by the perfect blood of the perfect Lamb of God? você realmente esteve coberta pelo sangue perfeito do Cordeiro perfeito de Deus? What a mighty question to ask the Church of Christ. Que poderosa questão para se fazer à Igreja de Cristo. Church of Christ, Igreja de Cristo, ever since you received Jesus, desde que você recebeu Jesus, are you really covered by the perfect blood Você- of the perfect Lamb of God? realmente está coberto pelo perfeito sangue do Cordeiro perfeito de Deus? Why? Por quê? Because Porque in the same midnight announcement, no mesmo anúncio da meia-noite, you hear another announcement. você ouve um outro anúncio. And the other announcement says E o outro anúncio diz that there is not going to be any abuse of the grace in the house. que não haverá nenhum outro abuso da graça na casa. Let me repeat it. Deixe-me repetir isso. There is never Nunca, going to be acceptable nunca será aceitável the abuse of the grace in the house. o abuso da graça na casa. Why? Por quê? Because he's asking, are you really covered? Porque ele está perguntando, você está realmente coberto? Why? Por quê? Focus on me. Foquem em mim. Because Porque the blood is the perfect sacrifice, o sangue é o sacrifício perfeito. meaning ultimate sacrifice, Significa o máximo sacrifício. final sacrifice, Sacrifício final. most powerful. O mais poderoso. But if it is most powerful, then the question is this. Então, se ele é o mais poderoso, a questão é Then it esta. means this. If it is most powerful, Se ele é o mais poderoso, then why? então por quê? Why are the Christians today? Porque os cristãos hoje, Why is the Church of Christ today porque a Igreja de Cristo hoje shouting, crying to the Lord? clama ao Senhor, Lord, dizendo, Senhor, look, veja, we are born again. nós nascemos de novo. We are in the house, Nós estamos na casa, but we are not delivered. mas nós não estamos libertos. Why? Por quê? Why would she cry out to the Lord? Por que ela choraria, clamaria ao Senhor? Listen, Escutem, he's saying ele está that dizendo, there is no higher sacrifice não há maior sacrifício than the blood of Jesus. do que o sangue de Jesus. There is no more powerful sacrifice Não há nenhum sacrifício mais poderoso than the blood of Jesus. do que o sangue de Jesus. Meaning, Significa the blood of Jesus que o sangue de Jesus can literally take the child of the world and convert to the child of heaven. pode literalmente converter um filho do mundo em um filho do céu. O sangue tem esse poder. The child of darkness filho- into the child of light. Um filho das trevas em um filho da luz. A slave to sin Um become a servant of righteousness. escravo do pecado em um servo da justiça. So why? Então por quê? If the blood is ultimate, meaning Se- there is no higher. Se o sangue é o máximo, que quer dizer não existe outro maior. Why is it Por que é isso? that today's church De que a igreja hoje is asking for a second Calvary? está pedindo por um segundo Calvário. If the blood is the ultimate. Se o sangue já é o último,
o máximo, asking for a second Calvary. pedindo por um segundo Calvário. When you look, everybody focus on me. Olhem para mim todos. When you look at the dressing of the Christians in the church, Quando você olha para as vestes dos cristãos na igreja, then you know that there is a problem in the house. então você sabe que há um problema na casa. So the problem is this. Porque o problema é este. Who is teaching the word? Quem está ensinando a palavra? Because Por quê? my Bible, mine. Minha Bíblia, a minha. Sometimes I have come to your countries Algumas vezes eu vou aos seus países and I've told you, e eu digo a vocês, I've told you in your countries eu digo a vocês nos seus países, that I think my Bible and your Bible must be different. que eu penso que a minha Bíblia e a sua Bíblia devem ser diferentes. I've told you sometimes I think my God and your God must be two different gods. Eu disse algumas vezes que o meu Deus e o seu Deus parecem ser deuses diferentes. Because my Bible says Porque a minha Bíblia diz, in the book of Hebrews chapter 6, no livro de Hebreus, capítulo 6, verses 4 to 6, versículos 4 ao 6, that it is impossible. que é impossível, Impossible. impossível, For those who have once been enlightened, para aqueles que uma vez foram iluminados, those who have tasted os que provaram the heavenly gift, os dons celestiais, podemos to be brought back to repentance. Because to their loss, they are crucified the estão Son of God crucificando all over again, o Filho de Deus novamente subjecting him e o sujeitando public shame, à public vergonha disgrace, in the pública, public, à desgraça pública, public shame. vergonha pública. Shaming Jesus in the public place. Estão envergonhando Jesus no local público. Kwa kuwa ni vigumu kuwarejesha tena katika toba wale ambao wakati fulani walishapata nuru, ambao walishaonja kipawa cha mbinguni, ambao wamekwisha kushiriki katika Roho Mtakatifu, wale ambao wameonja uzuri wa neno la Mungu na nguvu za wakati ujao, kisha wakaanguka, kwa kuwa kwa nafsi zao wanamsulubisha Mwana wa Mungu mara ya pili na kumdhalilisha hadharani. Thank you very much. Asante. Did you understand? Você entendeu? Say Ele diz to somebody. para alguém, And if I read the characteristics of this person, e se eu ler as características desta pessoa, as características, the identity of this person is saying to a identidade dessa pessoa para quem ele está dizendo essas coisas, então eu fico chocado. Esta é a igreja. he's talking to the church. Ele está falando para a igreja. He's saying Ele está dizendo the church that has even received the Holy Spirit a igreja que até mesmo recebeu o Espírito Santo and received the heavenly gift, e recebeu o dom celestial, aware sabe of the powers of the coming age. dos poderes do mundo vindouro. Today you saw the power of the coming age. Hoje você viu o poder do mundo vindouro. Right here. Bem aqui, When the cripples got up and walked. quando os aleijados levantaram e andaram. Then you understand. Então você what that entende dispensation we are going into. em It's qual about dispensação que nós estamos indo. Sobre o que ela fala. power. Poder. The power of God. O poder de Deus. But this church is speaking to the church. Mas ele está falando para a igreja. And when I look at this description here,
E quando eu vejo essa descrição aqui and make reference to today's church, e faço referência à igreja de hoje em the dia, present day church, a igreja do tempo presente, what do I see? o que eu vejo? I see a disturbing similarity. Eu vejo uma similaridade que me perturba. waweze kujumuishwa kuhubiri ufisadi. Because they should have been delivered from that. Porque eles deveriam ter sido libertos disso. He's saying, Ele está dizendo, if the blood of Jesus se o sangue de Jesus is the ultimate sacrifice, é o máximo sacrifício, then look at this. então veja isso. He's saying, Ele está there's dizendo no reason que não há razão homosexuality homossexualidade can be in the church. esteja na igreja. He's saying, Ele está dizendo, if the blood of Jesus se o sangue de Jesus is the final power, é o poder final, then there's no reason então não há razão pornography is in the para house. que a pornografia esteja na casa. The blood of Jesus Se o sangue de Jesus is the ultimate sacrifice, é o sacrifício final, the midnight sacrifice, o sacrifício da meia-noite, then there is no reason então não há razão for the false prophets in the church, para os falsos profetas na igreja, because they should have been delivered. porque ela deveria ter sido liberta. Ele diz, If the blood of Jesus se o sangue de Jesus is the final power and authority, é o poder final e autoridade, then there is no reason então não há razão you should have schools, para que vocês tivessem escolas, school of prophets, escolas de profetas. and they teach you, E eles te they ensinam, teach you eles te ensinam how to say, thus says the Lord, como dizer, thus assim says the Lord. diz o They Senhor. change the voice. Eles mudam até a voz para dizer assim diz o Senhor. There is no reason whatsoever Não há razão de forma nenhuma that you can have de que você tenha schools escolas training the prophets of Jehovah treinando os profetas de Jeová and giving a certificate of graduation e dando a eles um certificado de graduação and a letter of recommendation. e uma carta de recomendação. I ask myself, Eu me pergunto a mim is mesmo, that how low Jehovah, my God, the God of Israel, has become? é nisso que se tornou o meu Deus, Jeová? No, Não, no. não. I thank God you are violently saying no. And Eu- I hope that is mostly Kenyans and not you people, or you are also saying no. Eu agradeço a Deus que vocês estão dizendo não violentamente. A maioria são quenianos. Because he's saying Ele diz the first Calvary que o primeiro Calvário should have been sufficient to deliver the church. deveria ter sido suficiente para libertar a igreja. Look at this now. Olhe isso agora. Why am I saying? Por que eu estou I'm dizendo? saying a very powerful thing. Eu estou dizendo uma coisa muito poderosa aqui. That the vision of the midnight clock Que a visão do relógio da meia-noite is also announcing também está anunciando no more apostasy, não mais apostasia, no more abuse of the grace. não mais abuso da graça. Why? Por quê? Because of Isaiah 52 verse Porque 14. por causa de Isaías 52, versículo 14. It is a larger message. What can we do? Essa é uma mensagem enorme. O que podemos fazer? The week we have now for the time. Very large message. I hope we can get extra time on this. É uma mensagem bem grande. Okay, but let me just do this in 30 minutes. Isaiah Deixe-me fazer isso em chapter 30 52, minutos. Isaías 52, verse 14. versículo 14. Read quick. Realmente Haraka rápido. sana. Ngoja mimi ndio nitasoma kwanza. I'm reading Isaiah 52:14. Estou lendo Isaías 52, 14. Are we there? Can I? Posso? He says, Ele diz: just as there were many who were appalled at him, his appearance Eles pasmaram was disfigured à vista beyond dele, that of any man, seu parecer, man beyond human likeness. And then I jump to 53 and read verse 5.
53, versículo 5. Ele tá dando. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi a vontade do Senhor que ele fosse esmagado. Em Isaías 52, 14, fala que o parecer dele estava tão desfigurado mais do que a de qualquer outro. E a sua aparência estava tão desfigurada que estava além do reconhecimento. Nem parecia mais um ser humano. Amani iliyokuwa juu yake na kwa majeraha yake sisi tumepona. Mstari wa 10. Lakini yalikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchukua na kumsababisha ateseke, ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya Thank you haki. very much. Thank you. Listen to this now. Escutem isso agora. What is the Lord saying? This vision of the midnight hour. O que o Senhor está falando através desta visão da hora da meia-noite? He's saying Ele está dizendo that He's announcing the dispensation of the blood. que está anunciando a dispensação do sangue. And He's saying E ele está dizendo, only by the blood apenas pelo sangue you'll be delivered. você será liberto. And in other words, you hear another saying Em outras palavras, você ouve outro dito, that you cannot abuse the blood of Jesus. que você também não abuse o sangue de Jesus. Why? Por quê? Because there is a law Porque há uma lei, that governs the midnight sacrifice. uma aliança do sacrifício da meia-noite. And that law, it says, E essa lei diz, ele diz, for anybody, para qualquer um, for anyone. para qualquer um, Kwa mtu yoyote tafadhali tageuza watu hapa, sina wakati time, we are live. Listen to this now. He says, for escutem isso anyone agora, para qualquer um, to lay down his life deixar sua vida, for another, entregar sua vida a he must outro, fulfill that law of perfect sacrifice. então ele tem que cumprir essa lei do sacrifício perfeito, se ele quiser entregar sua vida por outro. If you look at all humanity, Se você olhar para toda a humanidade, there is nobody fit enough não há ninguém bom o suficiente to lay down his life para entregar sua vida on behalf of another, em favor de outra pessoa, leave alone behalf of humanity. e muito menos em favor da humanidade. Because of this I have read now, Porque isso que eu li agora he's saying está dizendo that when the Lord looks at the que condition, quando o Senhor está olhando para a condição da igreja, I shared the recent vision of 11/11, which is November 11, eu compartilhei uma visão recentemente de 11 de novembro, November 11, 2013, 11 de novembro de 2013, when in that vision, one Quando- part of it he appeared next to me quando naquela visão ele apareceu diante de mim and turned Alafu akageuka and showed me the name. akanionyesha e me mostrou. That is powerful. hiyo ni ya nguvu. Because every time the Lord Isso é has poderoso. come to speak with me Porque toda vez que o Senhor vem falar comigo and present e me apresenta, the few times he has done that, as poucas vezes que ele fez isso, including the time he walked across the sky, e incluindo quando ele andou pelo céu, the first thing is to show. a primeira coisa que ele mostra, And I always felt e eu sempre sinto that the Lord is saying, que o Senhor está dizendo, look what he veja o que eu fiz por você. Ele mostra as In mãos other words, I curadas. also thought, I felt he saying, Eu sinto que ele está dizendo, look, I am still happy that I did it. Tazama, ningali nafurahi ya kwamba nilifanya. That is despite the current condition of the church. Hiyo ndio Esta é a hali condição ya da igreja. sasa ya kanisa. I am still happy I did it. Ningali mas eu ainda estou feliz de que eu fiz nafurahi isso. That is the part that crushes me. Essa é a parte que mais me quebra, me quebrando. Because Porque now I have even realized another message, agora eu mesmo compreendi uma outra mensagem, especially the recent one. especialmente a recente. I could almost hear him say, Eu posso quase ouvi-lo dizendo, go ask them, vá e pergunte-lhes, why have you forgotten this? por que vocês se esqueceram disso? Because O if que ele the fez. church Porque se a igreja does not prepare, não se preparar, there will not be a perfect bride.
Não haverá uma noiva perfeita. dhabihu ya harusi mkamilifu. Jesus will be put to shame a second time. E Jesus será colocado em vergonha uma segunda vez. I could almost hear Eu posso quase que ouvir the Lord saying o this. Senhor dizendo isso. That look, E veja, Tazama, I am already defined. tayari eu nimenajisiwa. fui corrompido. I am not perfect anymore. Eu não sou mais perfeito. For perfect sacrifice. Sacrifício perfeito. Dhabihu kamilifu. There's a law for midnight sacrifice. Há uma lei para o sacrifício da meia-noite. It says, Ela diz, without defect, sem defeito, Asiye na dosari. without deformity, sem deformidade, Asiye na ulemavu. without error, sem Asiye na erro, kosa. without blemish, sem mancha, sem culpa, without star, without mark, without Sem- disease, sem marca, sem doença, without sin. sem pecado. So when he looks at himself, Então, quando ele olha para si mesmo, he sees the scars ele vê as feridas that he incurred on the cross. que ele recebeu na cruz. He sees, I don't know why always he shows me Eu não sei por que que ele sempre me mostra isso, a mão furada. about 3 vezes já. 3 vezes. every time, one of the three. I don't know why. Eu não sei por que. Ananyonyesha kiganja hivi. He could have shown me another scar. Ele poderia ter me mostrado outra ferida. This now. Lakini sikiza Mas escute isso agora. Say Ele está dizendo that now que agora sasa I cannot go back. eu não posso voltar. Today's church A igreja de hoje had rather get born again tem que nascer de novo. É melhor que ela nasça de novo, seja by liberta the first blood. pelo primeiro sangue. That's why I'm saying É por isso que eu estou dizendo, that the vision, the announcement of the midnight hour, o anúncio da hora da meia-noite, it says this. ele diz isso. It says, Ele diz and you cannot abuse the grace. que você não pode abusar da graça. This is a wake-up call to the church. Esse é um chamado de despertamento para a igreja. Sitting in the church, Sentar na igreja undelivered from sexual sin. sem estar liberto do pecado sexual. Sitting in the church Sentar-se na igreja and preaching the gospel of e prosperity. pregar o evangelho da prosperidade. A horizontal gospel. Um evangelho horizontal. A gospel that talks about here and now, meaning Um what I evangelho eat now. The que gospel fala of do the stomach. um evangelho que fala do aqui e do agora. O que eu preciso agora? O evangelho do estômago. If you are in Kenya here, Você está no Quênia aqui, it is a gospel that puts an M-Pesa running by the TV. há um evangelho sendo M-Pesa is an electronic money transfer by the cell phone. pregado na televisão que enfatiza a transferência eletrônica de dinheiro através do celular. Send Eles your, dizem. your money now to get your prophetic. That is what the clock. That's what the clock is announcing. É isso que o relógio está anunciando. And he's saying Ele está dizendo that the hour that behold. que a hora, Let me move on because of bringing time. deixe-me continuar por causa do tempo, Because I want to come to where Jesus himself spoke about the midnight hour. porque eu quero chegar quando Jesus Cristo, Ele mesmo, falou sobre a hora da meia-noite. Listen to this now. Mas escutem isso agora. He said bread without yeast Ele disse pão sem fermento, to prepare for the midnight hour. para preparar-se para a hora da meia-noite. But if you look at the bread that the pastors are dispensing today, Mas se você olhar para o pão que os pastores estão entregando hoje, they are giving out bread for eating, giving. eles estão dando pão para comer, para comer, para comer. Sweet bread, Pão doce, bread with yeast. pão com fermento. Because bread without yeast Porque pão sem fermento has no taste. não tem gosto. Hallelujah. Hallelujah. It is called matzah. Inaitwa mata. It's holy bread. Why? É pão santo. Mtakatifu. It's durable. Ni mkate Ele é durável. unaodumu. If you leave bread with yeast at home for a weekend, Se você come back deixar fungus.
o pão com fermento em casa por uma semana, ele estraga. And then they took bread without yeast because it is durable, can last. Então eles pegaram o pão sem fermento porque ele é durável, porque ele consegue durar. Why? Por quê? Why is today's church Por que a igreja de hoje in love with bread with yeast? está em amor com o pão com fermento, Tasty to the flesh, que é gostoso para a carne, sweet to the flesh, doce para a carne, and yet e ainda assim has no power of deliverance. não tem poder de libertação. That's why É por isso they're sitting in the church, que ele está sentado na igreja virtually undelivered. e não está liberto. Listen to me, precious people. Me escutem, povo precioso. I must run through this. Eu preciso entrar nisso. The Lord is saying this. O Senhor está dizendo isso. That this bread without yeast, E este pão sem fermento, this bread without este pão sem fermento, without yeast, este pão sem fermento cannot be corrupted. não pode ser corrompido. So please, Então, por favor, because the midnight hour is near, porque a meia-noite está perto, stop yeasting this bread parem de colocar fermento neste pão, to make it sweeter for the sheep. para o fazer doce para as ovelhas. Some of your countries, Algumas das suas nações, when I came to your countries, quando eu you vou like my message. às suas nações, I am used to that. o costume, But look how Kenya now likes it. veja como o Kenny agora gosta desse Because pão. in that message, Porque nesta mensagem, there is deliverance. há libertação. In that bread without yeast, Neste pão sem fermento, there is deliverance. há libertação, There is revival. há avivamento, There is healing. há cura, There is hope. há esperança. You understand me? Você me entendeu? I want to move now Eu quero mover-se agora to a place and give you the reason why. para um Why lugar you don't like bread without yeast. e te dar a razão pela qual você não gosta de pão sem fermento. Let me do this. Deixe-me fazer isso agora. Our Lord Jesus. Can I Nosso talk about the Senhor bitter herbs first? Jesus. Posso falar das ervas amargas primeiro? What it imports, exports to the church. O que ela quer dizer para a igreja? He's saying this. Está dizendo isso. They eat bitter herbs Eles comiam ervas amargas every time they remember the Pesach, the Passover. cada vez que eles se lembravam da Páscoa. Why? Por quê? Because Porque it is meant to remind them era feito para lembrar-lhes from where they de onde eles foram libertos. It's always good Sempre é bom to remember where you came from. lembrar-se de onde você veio. It will make you behold this with treasure. Isso vai te fazer segurar isso como um tesouro. It reminds them Isso os lembrava the bitter rejection, a rejeição amarga, the bitter slavery. a escravidão amarga. And yet the church today, E ainda a igreja hoje, everybody wants a pastor that makes them happy. todos querem um pastor que os faça feliz. Happy. Feliz, Just happy, happy in the church. apenas feliz na igreja. I like my pastor. He makes me happy. Eu gosto do meu pastor, ele me faz feliz. For me, Para mim, when I come to you people, your countries and Kenya, quando eu vou para seus países ou para o Quênia, you know how I come. vocês sabem como eu vou. I am coming with the sword. Eu vou com uma espada. And I'm checking the body. E eu estou checando o corpo. If I find a tumor, Se eu encontro um tumor, I cut it, eu cut corto, it, cut it, corto, throw out. corto e jogo fora. Because the body must be healthy. Porque o corpo tem que estar saudável. He sent me to go clean up. Ele me chamou para ir limpar. That's why I'm carrying a spade É por isso que eu carrego uma pá, for preparing the road. para preparar a estrada. Oh yeah, if you don't prepare, the king will not pass here. Assim, se você não preparar, o rei não passa You have aqui. to prepare a nice road. Você tem que preparar uma boa estrada. Listen to this now. Escutem isso agora. Precious people. Povo precioso.
Eu quero ir aonde Jesus disse Matthew 25. em Mateus 25. When the Lord Jesus himself Quando o Senhor Jesus, Ele mesmo, spoke about the night hour. falou sobre a hora da meia-noite. Listen to this. Me escutem. He gave a parable Ele deu uma parábola of 10 virgins. de 10 virgens. A parable of 10 virgins. Uma parábola de 10 virgens. And he said, Ele disse, at that time, naquele tempo, when the midnight hour is about to strike, quando a meia hora está próximo de chegar, the wise virgins as virgens sábias and the foolish virgins, e as virgens tolas, the wise virgins as virgens sábias, have a jar of oil. tinham uma jarra de óleo. Foolish virgins As virgens tolas have no oil, não tinham óleo, but both mas ambas will be asleep, dormiram, tired of waiting. cansadas de esperar. And when I go all over the globe, E quando eu vou por todo o globo, looking at the Church of Christ, olhando para a igreja de Cristo, I see the church deep asleep. eu vejo a igreja dormindo profundamente. That's why É por isso the enemy, according to Matthew 13:24 on, que, de acordo com Mateus 13, when the church sleeps, quando a igreja dorme, the enemy goes in there and sows the bad seed. o inimigo vai lá, entra e planta a semente ruim. But listen to this now. Mas escutem isso agora. It's a problem. Há um problema. He's saying, Ele está dizendo, when they're all asleep, quando todas dormiram, however, when entretanto, the midnight cry is quando heard, o clamor da meia-noite é ouvido, when somebody comes around quando alguém vem por aí and says, hey, e diz, hey, I have seen the midnight clock. eu vi o relógio da meia-noite, I have seen the vision of the midnight hour. eu vi a visão da hora da meia-noite, e diz, Every one of them must wake up cada um agora deve acordar and trim the lamp. e preparar as lâmpadas. Significa, The lamps had all died. as lâmpadas tinham morrido, todas elas. And then E então, he says, ele está dizendo, the wise virgin, as virgens sábias, they now have to add oil agora elas têm óleo, tem que derramar óleo, to keep the lamp burning, para manter a lâmpada queimando, to give the midnight light. para dar a luz da meia-noite. But they say Mas ele está dizendo that this anointing you see here, which is keeping the lamp burning here, que essa unção que você está vendo, a lâmpada, manter a lâmpada queimando acesa today aqui. we saw it keeping the light burning here. E hoje nós vimos a lâmpada acesa aqui, sendo mantida acesa aqui. Hallelujah. This oil here Este óleo aqui, is saying ele está dizendo there is a problem. que há um problema. It is subject. It is at the risk of blunder. Ele tem um grande risco de ser roubado, esse óleo. Hatari ya kuibwa. They go to buy oil. Elas foram comprar óleo. That is what shocks me. Isso é o que me choca, That they can literally leave and go to buy oil. de que elas pudessem realmente viver e ir comprar óleo. But when they bring oil, Mas quando elas trouxeram óleo, when they bring oil, quando elas trouxeram óleo, their lamps are burning. suas lâmpadas estavam acesas. Before I go to the door, let me first tell you the lamps are burning. Antes de eu chegar na porta, deixa eu falar sobre a They lâmpada. really go Elas realmente foram, to a shop as virgens tolas, and really buy oil a uma loja e compraram óleo. and come back lamp burning. E voltaram com suas lâmpadas acesas, queimando. That tells me Isso me diz that at this hour que a esta hora there is a possibility há uma possibilidade of two lamps burning in the church. de duas lâmpadas queimando na igreja. Because this prophecy Jesus gave in Matthew 25 Porque essa profecia que o Senhor deu em Mateus 25 is the prophecy of churches. é uma profecia de duas igrejas. The wise church, the foolish church. A igreja sábia e a igreja tola. Daniel gave the same prophecy. Daniel deu a mesma profecia. Daniel 12 verse 10. Em Daniel 12, Verse versículo 9 to 10. 10. Versículo 9 ao 10. He says, the wise, Ele however, disse, the wicked os sábios,
Então ele disse, os perversos, mas ele disse, os sábios continuarão a ser purificados e feitos sem mancha e refinados. Entretanto, os perversos continuarão sendo perversos. Então Jesus estava dizendo que haveriam duas igrejas. Me escuta, povo precioso. A mensagem mais importante que vem do anúncio da hora da meia-noite, da visão da hora da meia-noite, é que, ei, Igreja de Cristo, você sabia que esta é a dispensação do óleo? Você tem óleo? Sem óleo você não pode sobreviver agora. Esta é a dispensação suando sangue. Ele disse, Pai, se é possível, tire esse cálice de mim. Afaste. E ele disse, a carne é fraca, mas o espírito é capaz. Então, daquele ponto em diante, ele deixou aquele lugar e o Espírito Santo o levou diretamente para a cruz e o crucificou lá. O Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo o ressuscitou. O mesmo Espírito Santo que o trouxe a Belém. Então você tema isso. Porque Jesus não teve pecado. Ele apenas nos mostrou o caminho para o Pai. E ele disse, o caminho para o Pai passa pela cruz. E eu disse, que se você receber o Espírito Santo hoje, ele deve crucificar sua carne. Isso é o que a igreja tem medo. A igreja tem medo da crucificação sobre a carne. Quando você crucifica a carne, o ser espiritual começa a nascer. Ele nasce. É por isso que Jesus disse a Nicodemos. Ele disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo. Este é o novo nascimento. De que o teu eu antigo, a flecha, a carne agora, você vê, o Espírito está aqui. Porque o relógio que eu vi no céu é um relógio espiritual. O tempo que eu vi, a razão pela qual eu não posso saber quanto tempo é na Terra, é porque é um relógio espiritual. As bodas do Cordeiro bodas espirituais. O reino de Deus é um reino espiritual. O Messias, o noivo, é um homem espiritual. É um homem cheio do Espírito. E a noiva perfeita de Cristo deve ser uma igreja espiritual. E se você é espiritual, isso significa que você recebeu o Espírito Santo. E quando você recebeu o Espírito Santo, isso é o que ele faz. Ele revela mais e mais e mais da pessoa de Cristo para você. Em outras palavras, ele revela mais e mais da santidade de Cristo para você, em você. E te faz
com que você seja cada vez mais conformado à santidade de Cristo, Maduro. até que você atinja Mature. a mesma estatura dele, maturidade, maduro. Listen, Escutem, there is a problem in the church. há um problema na igreja. Today's church is busy buying oil on TV. A igreja de hoje está ocupada comprando óleo na televisão. They are saying, if you want the anointing like mine, buy 2 bottles, and each one is 10,000 Kenya shillings, and then you will get it. Eles dizem, se você quer uma unção como a minha, então compre 2 botijas de óleo. E uma delas é 10.000 shillings kenianos. E aí você vai ter uma unção como a minha. Os pregadores da TV. Ele está dizendo, Saying, precious ele people, está dizendo, povo precioso, that at this hour, que a esta hora it's going to be important that you ask yourself one question. é importante que você se faça uma pergunta. Am I really covered by the blood of Jesus? Realmente eu estou coberto com o sangue de Jesus? Many pastors are not covered by the blood of Jesus. Muitos pastores não estão cobertos com o sangue de Jesus. Many sheep are not covered by the blood. Muitas ovelhas não estão cobertas com o sangue de Jesus. Because when you're covered, Porque quando você está coberto, it has ultimate power. ele tem um poder final. Ele te libertará. Even if everything is not finished today, Se algo não está terminado hoje, you are a work in progress. você é uma obra em progresso. Work in progress. Uma obra em progresso. Work in progress. Andando em progresso. From glory to glory De glória em glória. until you mature. Até que você Our amadureça. time is over. O nosso tempo acabou. Thank you so much, precious people. Muito obrigado, povo precioso. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I have seen the coming of the Eu Messiah. vi a vinda do Messias. Today is another day. Hoje é um novo dia. I've seen a tremendous healing service. Eu vi o tremendo culto de cura. And the Lord was showing me Doreen, the way she was climbing here. E o Senhor me mostrou a Doreen, o jeito que ela estava subindo aqui, Before I came. antes de eu vir. So I'm going to pray. Então eu vou orar. But precious people, Mas, povo precioso, I know that you received the Lord in the day. eu sei que vocês receberam o Senhor durante o dia. Unless there are people who have entered here now. A menos que há povo que entrou aqui agora. And there are people that came in the evening who want to receive the Lord. Há povo que veio aqui que quer receber o Senhor. Everybody stand up on your feet. Todos levantem-se That we may honor the Lord para que possamos honrar ao Senhor and receive Him. e recebê-lo. Those who want, Os que querem, starting the new year comecem o novo ano by receiving Jesus. recebendo Jesus. How awesome. Que maravilhoso. Hallelujah. Lift up your hands high and Levante suas mãos bem alto e repitam isso. say, Dear Jesus. Diga, querido Jesus. That is very low. Dear Jesus. Querido Jesus. Tonight Hoje à noite is a new year. é um novo ano. And this year, E neste ano I repent eu me arrependo of all sin de todo pecado and receive you e te recebo in my life na minha vida maishani mwangu as my Lord como meu Senhor kama Bwana wangu and Savior. e Salvador. na Mwokozi. Establish holiness Estabeleça santidade Imarisha utakatifu in my life. na minha vida. maishani mwangu. Establish your word Estabeleça sua palavra Imarisha neno lako in my heart. no meu coração. moyoni mwangu. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. Katika jina kuu la Yesu. This year, Este ano, Mwaka huu going forward, kuendelea. I am born eu again. estou nascendo de novo. Nimeokoka. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank
you. Obrigado. Joyce, thank you. Joyce, obrigado. Bio sana Joyce. Joyce, Obrigado, Joyce.